Meu nome é Fernanda Luiza Campos Alencar Brito, e essa atividade é para a matéria Introdução ao Estudo do Direito 2, ministrada pelo professor Nadielson França. O desafio era escolher um artigo acerca de um tema que chamou minha atenção, me mobilizado ao longo desse semestre. O título do artigo escolhido por mim foi Precedentes e Jurisdição Constitucional no Novo Código de Processo Civil. Este artigo é uma produção de Feitosa, Seixas e Pinto e foi publicado em 2016 na revista da Faculdade de Direito da UFRGS, de Porto Alegre. E é importante salientar que o quali dessa revista era B4. Bom, em relação à motivação do artigo, ele se deu porque, ao estudar sobre as escolas do direito, dos naturalismos, do positivismo, eu passei a me interessar pelo tema da insegurança jurídica, algo que tem me mobilizado, inclusive, inicialmente, me decepcionou um pouco em relação ao direito. Eu pensava de uma maneira e, ao entrar no segundo período, meio que eu recebi um balde de água fria. Bom, essa insegurança jurídica, que é causada pelas inconsistências presentes no ordenamento jurídico, e nesse momento é importante salientar que, em relação a elas, não estou levando em consideração o conflito aparente de normas, já que essas aparentes antinomias, elas possuem critérios próprios de resolução. Mas o que eu levo em consideração nesse momento são as inconsistências causadas pelo uso desregrado do direito consuetudinário na legislação brasileira. Arrisco dizer, apesar do meu conhecimento irrisório típico de aluna de primeiro ano de direito, que a problemática disso tem suas bases na grande gama de leis criadas pelo legislativo, sem que haja um exame prévio acerca das reais necessidades do povo brasileiro, as reais necessidades do povo brasileiro. Pior do que isso, é a maneira subjetiva como o STF, encarregado de fazer valer o nosso texto constitucional, que pelo menos deveria ser, a maneira como ele interpreta essa Carta Magna de 88, no intuito de atualizar demandas sociais que não foram discutidas pelo Legislativo. Parece que a nossa Suprema Corte ela tem a intenção de preencher essas lacunas. Isso me fez pensar no que Bobbio chama, em Teoria da Norma Jurídica, de realismo jurídico. Quando ele discute eficácia, validade e justiça, ele passeia pelo justnaturalismo, dispositivismo e ressalta o realismo jurídico como um pensamento jurídico que surgiu no século XX. Os teóricos desse movimento, de modo bem sucinto, Bobbio descreve como homens que queriam encarar o ordenamento jurídico, que queriam adaptar o ordenamento jurídico não aos ideais de justiça em si, mas à realidade onde o direito ele forma e se transforma, segundo as palavras do próprio Bobbio, né? Que é na sociedade. Bom, voltando ao assunto, essa atitude do STF, ela infelizmente respinga no Poder Judiciário como um todo e faz valer a expressão chula, mas aparentemente verdadeira, cabeça de juiz é como barriga de grávida. Ninguém sabe o que sairá de dentro. Afinal, como se falar em um sistema civil law, no qual a legislação deveria ser a fonte primária, quando essa mesma legislação é constantemente trocada por precedentes, sem que se observe os ditames necessários? A sensação possível diante desse cenário é de incompetência legislativa e uma tentativa frustrada da Suprema Corte de assumir esse papel do legislador. É o chamado, pelo ministro Celso de Mello, em 2010, de ativismo judicial.
Os autores definiram como objetivo do trabalho uma análise à efetividade da Lei 13.105 de 2015, que trouxe a reformulação do CPC, no seu contexto prático. Tal estudo, ele tem como ponto de partida as questões levantadas pela doutrina e a jurisprudência superior, quase 6 meses depois da entrada em vigor da nova norma, já que esse artigo foi escrito no final de 2016 e a norma passou a ser vigente em 18 de março do mesmo ano. Entre as problemáticas apontadas pelos autores estão a efetividade dos precedentes judiciais após o novo Código, a possível aproximação do ordenamento jurídico brasileiro, pautado no Civil Law, em relação aos países que adotam o sistema Common Law, além das implicações no modo de funcionamento das decisões da nossa Suprema Corte, o STF, em relação a toda essa mudança. A metodologia proposta se baseou no método hipotético-dedutivo, além do histórico e comparativo. Assim, partindo da premissa de que o CPC 2015 permite a efetivação dos direitos fundamentais propostos pela Constituição Federal, o texto analisa os precedentes, em especial no campo do STF, no intuito de validar suas hipóteses. Para tanto, recorre a uma análise comparativa dos efeitos do atual Código, ou seja, 2015, com o Código de Processo Civil de 1973, ao longo do texto chamado de Antigo CPC. Inicialmente, o artigo aponta uma aproximação do ordenamento jurídico brasileiro ao sistema Common Law, movimento iniciado ainda no século XX, ensejando a reformulação do CPC vigente. Daí é que vem o meu pensamento de que parece muito, tem as características do realismo jurídico, inclusive na mesma época, assim como o Cibol. Ensejando essa reformulação, né, como já disse, do CPC vigente. Com a Constituição Federal, que trouxe a garantia dos direitos fundamentais à sociedade, o Judiciário deixou de lado suas funções meramente técnicas e assumiu postura política junto aos outros poderes. O STF, como Corte Suprema, que tem originalmente o papel de defender o texto constitucional, se viu obrigado a balizar o uso da legislação nas decisões judiciais, de forma a manter o respeito ao texto constitucional. Ou seja, impedir que novas normas fossem criadas fora do contexto legislativo. Dessa forma, o que eles buscavam era reproduzir na prática o que Kelsen propõe em sua pirâmide normativa, que é justamente a base do sistema Civil Law. Isso tudo aconteceu porque, à época, os precedentes estavam sendo usados de forma indiscriminada e, na maior parte das vezes, inclusive, fora de contexto, tornando as decisões judiciais totalmente imprevisíveis, o que vai contra o artigo 93 da nossa Constituição. O texto recorre a um apanhado histórico que se inicia na Grécia e Roma, tidas como berço da democracia e do constitucionalismo, respectivamente, características que se perdem tanto na sociedade feudal, como mais tarde nos estados modernos e monarquias absolutistas. Já o século XVII, acrescentam os autores, traz consigo uma tradição jurídica centrada no poder legislativo, até que o absolutismo parlamentarista fez com que o caminho fosse o do constitucionalismo, que enfrentou inúmeras batalhas até chegar no modelo atual, responsável pelo controle do poder estatal e controle jurisdicional. Então, a revisão histórica serve para mostrar a importância dos precedentes judiciais enquanto instrumento de coesão no ordenamento, o que, consequentemente, fortalece a segurança jurídica. Situação que deixou de ser possível nos antigos CPCs, tanto de 36 quanto de 73, visto que as mudanças sofridas por ambos tornou-os incoerentes. O estopim para toda essa problemática foi a inconstância entre o último CPC de 73 e a Carta Magna de 1988, fato que culminou vagarosamente na já citada mudança.
Antes do novo CPC, contudo, é necessário salientar que o sistema jurídico já dava indícios de aproximação ao sistema anglo-americano. Em 93, por exemplo, a emenda constitucional número 03 concedeu eficácia erga omnes e eficácia vinculante às decisões do STF, tanto nas ações diretas de inconstitucionalidade, quanto nas ações declaratórias de constitucionalidade. Em 2004 também, através da emenda constitucional número 45, houve a introdução da súmula vinculante no nosso ordenamento. Apesar dessas e de outras mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, o artigo alerta que nenhuma dessas características aponta para uma saída do sistema civil law, mas demonstram uma capacidade do sistema jurídico brasileiro, através do direito comparado, né, de se adaptar a novos contextos. Eles tratam como uma especificidade do direito brasileiro, que classificam como hibridez jurídica brasileira. Bom, o novo CPC, apesar de bem jovem, a época do artigo, apenas 6 meses depois, né, do início da sua vigência, ele já era alvo de críticas. Dentre elas, dá para destacar duas, são destacadas duas pelo texto. A falta de detalhamento quanto aos mecanismos processuais e o excesso prescritivo. Entretanto, os autores salientam que, apesar de mudanças ainda serem necessárias, esse CPC confirma eficácia erga omnes às decisões em sede de controle de constitucionalidade e amplia as hipóteses de antecedentes obrigatórios, além da tentativa de acabar com a prática errônea e comumente utilizada de utilizar emendas de julgado sem nexo nenhum com o caso em questão, como se fossem precedentes. Em relação às mudanças desejadas por esse novo código, né, na função do STF, especialmente, dentro do Judiciário, o texto faz um paralelo entre a antiga função do Supremo, que se limitava a julgar causas originárias dispostas no texto constitucional, além dos recursos ordinários e extraordinários, e cita outras fontes para apontar que essas funções compõem o núcleo do sistema de controle de constitucionalidade e legitimidade de leis ou atos normativos, bem como das omissões inconstitucionais. Destaca ainda que, em especial nos recursos extraordinários, o STF funciona como órgão de superposição, já que se sobrepõe às diversas justiças e, junto ao STJ, em suas ações efetivas, são mais próximas das cortes superiores, ao invés de supremas, no que diz respeito à organização judiciária. Como corte de vértice do sistema judiciário brasileiro, o STF tem como função homogeneizar a interpretação do texto constitucional, enquanto o STJ, a legislação federal. Em ambos os casos, o ponto central é zelar pelo princípio da igualdade. O texto salienta que o CPC de 1973 já tratava de precedentes, mas não de forma obrigatória, seguindo o modelo neoconstitucionalista, que faz a interpretação à luz do direito, que faz a interpretação do direito à luz dos direitos fundamentais. O novo CPC obriga de forma literal o uso de precedentes, além dos vinculantes, de forma a fazer valer a função das Cortes Supremas de uniformizar as decisões judiciais. Pois, diferente dos países que adotam o sistema common law, ou seja, têm tradição em entender suas cortes como verdadeiras intérpretes da Constituição e uniformizadoras também da jurisprudência, no Brasil, a teoria dos precedentes necessitou de imposição legal para se consolidar. Para finalizar os achados, o texto destaca como novidade o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, que visa a uniformização de demandas repetitivas, ou seja, aquelas que possuem objeto e causa idênticos, mas não o mesmo. Para tanto, exige-se a existência de processos repetidos em tribunais de segunda instância, são eles os tribunais de justiça e tribunais regionais, e o risco de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da isonomia. Quando solucionado, esse RDR ele terá eficácia vinculante.
Outra novidade é o incidente de assunção de competência, o IAC, previsto no artigo 947 do CPC de 2015, que tem aplicabilidade diferente do IRDR e, nesse caso, é necessária a ausência de múltiplos processos que tratam do mesmo objeto. O dispositivo visa a prevenção ou composição de divergências entre câmaras ou turmas de tribunais e a consequente uniformização no uso dos precedentes, também fortalecendo a segurança jurídica. Em sua conclusão, os autores ressaltam que, à época, poucos meses depois da vigência do CPC de 2015, ainda havia uma importante discussão, bem ampla, inclusive, sobre essa nova norma que deveria acontecer, né? Visto que, após mais de 50 anos do início da edição de súmulas pelo STF, que iniciou em 1963, havia ainda uma tentativa de uniformizar tais decisões que não era efetiva. E, diante disso, eles salientam a importância dessa lei na necessária e complexa reforma das instituições e sociedades para que a teoria dos precedentes judiciais surta efeito. Bom, a sacada deles, no final, eu achei foi a parte que mais me pegou no texto, né? Principalmente em relação à mudança, não só nas instituições, mas na sociedade também, já que a gente, enquanto povo, procura esperar demais as instituições e agir menos, na tentativa de agir menos. Bom, o artigo ele é de fácil entendimento, sobretudo pelo caminho que foi escolhido pelos autores para fazer a exposição, pois, em primeiro lugar, eles fazem uma trajetória histórica de pontos relevantes relacionados à organização social de diferentes épocas, acerca da formação estatal e do modelo constitucional atual, de modo que, mesmo sem um conhecimento profundo sobre as diversas áreas do direito envolvidas, direito constitucional, direito civil, até mesmo direito comparado, é possível entender o percurso traçado e, consequentemente, o termo abordado. Também, apesar de impregnado de termos jurídicos, o que é preciso quando a temática envolve direito, os autores fazem questão de esclarecer, ao longo do texto ou em notas de rodapé, do que se trata cada um desses termos. Assim, tendo noção do que se trata, fica fácil completar o entendimento através da leitura tanto do novo Código de Processo Civil quanto do texto constitucional, além de poder contar com ferramentas de busca disponíveis na internet. Conta com diversos artigos sobre o tema. Diante de tudo que foi exposto, é importante ainda salientar um pequeno detalhe que para mim soou como ponto negativo. Pequenos detalhes, na verdade, que soaram como pontos negativos na execução do artigo. Bom, o texto ele não faz uma exposição prévia, eles pecam em não fazer uma exposição prévia, a fim de conceituar e diferenciar o sistema romano-germânico, denominado Civil Law, do Common Law. Também senti uma falta de conceituação mais detalhada acerca das fontes do direito brasileiro, pois se o texto gastou muitas linhas contextualizando a formação histórica do modelo constitucional até a chegada do neoconstitucionalismo, por outro lado, eles esqueceram da importância de uma análise mais profunda sobre a hierarquia existente entre as leis dentro do sistema civil law, já que uma das problemáticas apontadas no início do artigo é uma possível aproximação do ordenamento jurídico ao common law. E sem essa noção, sem essa base, fica difícil entender por que eles usam o STF e o STJ como o foco da pesquisa. Além disso, a análise entre a efetividade do antigo CPC e o atual, ela foi extremamente sucinta. Como a metodologia ela apontava o uso do método histórico comparativo, eu pensei que conheceria um pouco mais de perto sobre a efetividade do antigo CPC, e no auge da empolgação, inclusive, eu fiquei ainda mais frustrada
com a apenas citação do CPC de 1936. Acredito que uma análise entre os três, ela ressaltaria, tornaria mais eficiente o entendimento do papel do STF em relação a esse código ao longo do tempo.